Olá a todos, meu nome é Gabriele Aiko, eu sou acadêmica do curso de Psicologia da Uniderp e hoje eu tenho a satisfação de apresentar o nosso trabalho, que é intitulado como As percepções dos professores a respeito do uso excessivo de telas por alunos da pré-escola. Essa pesquisa ela foi feita em colaboração com a minha colega de curso, Maria Clara, e ela foi orientada pela professora doutora Luciana Paz de Andrade, com a coorientação da professora mestre Fabiane Gomes da Silva de Lima, e ela também contou com o apoio da Fundect. A escolha do nosso tema, ela partiu de uma inquietação comum sobre o papel das tecnologias digitais no cotidiano das crianças, especialmente na educação infantil. Conforme Lacerda 2021 e Rocha 2022, o uso de celulares, tablets e telas em geral tem sido utilizada com frequência como uma forma de distração e entretenimento por crianças de 2 a 5 anos, o qual tem gerado uma preocupação enorme por pesquisadores, educadores e familiares. Estudos recentes da AAP, Academia Americana de Pediatria, e da OMS, Organização Mundial da Saúde, apontam que o uso excessivo de telas pode causar diversas consequências no comportamento e desenvolvimento infantil, como irritabilidade, dificuldade de atenção, distúrbios de sono, sedentarismo, miopia e atraso no desenvolvimento da linguagem. Ainda assim, é importante reconhecer que, quando bem orientada, esse uso dessa tecnologia pode sim contribuir para o processo educativo dessas crianças. Entretanto, o que a gente observa, conforme Nobre 2021, é que o tempo de tela muitas vezes substitui atividades essenciais ao desenvolvimento infantil, como o brincar, o se movimentar e a interação social dessas crianças. Essa situação ela é agravada muitas vezes por rotinas familiares exaustivas, que o que fazem com os pais recorram a essas telas como recurso facilitador durante a rotina dessa criança com os pais. Diante disso, então, o objetivo da nossa pesquisa foi compreender, a partir das percepções dos professores da pré-escola, os impactos do uso excessivo de telas que pode ter nessa dinâmica escolar e no comportamento dessas crianças. Então, a metodologia do nosso projeto, a gente desenvolve uma metodologia qualitativa para investigar por meio das observações dos professores os padrões comportamentais dentro de sala de aula das crianças da pré-escola entre 4 a 6 anos de idade. Então, a nossa pesquisa ela é fundamentada na análise de conteúdo proposta por Bardan e ela segue os procedimentos descritos por Mendes e Musculin. A investigação, então, ela foi realizada na Escola Municipal Consuleza Margarida Maxold Trade, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A coleta de dados, ela somente foi realizada após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos. Nós entrevistamos os professores das turmas de Pré-1 e Pré-2, que atualmente são conhecidos como Grupo 4 e Grupo 5, por meio das entrevistas semi-estruturadas. É importante a gente ressaltar que todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. As etapas da nossa análise envolveram a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos dados. Os relatos dos professores revelaram impactos significativos no comportamento das crianças com o uso excessivo de telas, como um aumento de irritabilidade, agressividade, dificuldade de concentração, agitação, ansiedade e distúrbios de sono, prejuízos nas habilidades sociais e nas habilidades motoras. Durante os relatos, também foi destacado a ausência da supervisão familiar sobre o tempo de exposição e os conteúdos acessados, o qual muitas vezes os alunos chegavam na sala de aula relatando sobre filmes de maior classificação indicativa e acabavam excedendo o limite de idade dessa criança. Porém, no entanto, os professores, eles também reconhecem que a tecnologia, quando usada de forma orientada e com fins pedagógicos, ela pode sim contribuir positivamente para o aprendizado. Eu vou ler um relato dos dois entrevistados, dos dois professores, em uma das nossas perguntas da entrevista semi-estruturada.
A pergunta foi a seguinte: em relação ao processo de ensino-aprendizagem, o uso de telas interfere no comportamento das crianças? O entrevistado 2, ele fala que sim, interfere sim, e tem criança que, por exemplo, fica até tarde na tela, dorme até tarde e no outro dia está se arrastando, não aguenta nem ir na escola e quer dormir. Mas aí o professor pergunta o que ele estava fazendo e a criança ela relata que estava assistindo ou jogando. Porém, tem crianças que, em alguns casos específicos, por exemplo, que já vê o celular. Aí deixa eu assistir, deixa eu jogar e acaba entrando em desequilíbrio dentro de sala porque quer aquilo e acontece. Já o entrevistado 3, ele relata: interfere sim, porém o uso de tela interfere de maneira positiva e negativa. Acaba deixando a criança até 10 horas ou 11 horas da noite em uma tela, em um celular, e acaba prejudicando da mesma maneira do que eu, que sou adulto, por vezes até pior. Muitas vezes a gente foca mais na criança, porém a criança tem nós adultos como exemplo. Se nós fazemos, a criança também vai fazer. Nós cansamos, levantamos no outro dia exaustos e a criança também vai levantar exausta. Você não tem o mesmo rendimento. Logo, a criança também não vai ter o mesmo rendimento e não tem como. Esses são alguns relatos dos professores durante as entrevistas. Então, com base nesses resultados, a gente conclui que o uso excessivo de telas sem supervisão pode trazer, sim, impactos significativos no desenvolvimento infantil, conforme a literatura encontrada. Durante os nossos achados, reforça então a importância da presença ativa dos responsáveis no uso das tecnologias, seja por meio da supervisão dos conteúdos acessados, ou seja por definição de limites claros quanto ao tempo de exposição diária. Portanto, o equilíbrio entre o uso de telas e outras experiências fundamentais, como o brincar, o interagir e o se movimentar, deve ser sim constantemente promovido durante essa etapa da infância, porque é logo nessa primeira etapa que está aí acontecendo o desenvolvimento infantil primordial da criança. Por fim, a gente agradece a atenção de todos aqui nesse 15º seminário de iniciação científica da Cogna, pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho. A gente agradece também a Fundect pelo apoio da nossa pesquisa. E agora a gente finaliza, ficando à disposição para as dúvidas ou demais contribuições do nosso trabalho. E por fim, eu quero agradecer a todos. Muito obrigada.